Graça e paz, eu sou o pastor Marcelo Rocha e quero trazer uma mensagem para a sua vida, talvez seja os 20 ou 25 minutos, talvez menos, eu não sei, mas não vai demorar. Talvez sejam os minutos mais importantes da sua vida. E para que você possa entender que são os minutos mais importantes da sua vida, eu quero trazer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai compreender algumas coisas que possam estar acontecendo na sua vida e saber que não é o fim. Saber que Deus está no controle e de todas essas coisas que talvez tenham causado preocupação, tristeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Por isso que eu quero repetir, pode ser os minutos mais importantes da sua vida. E para isso eu quero ler o Salmo de número 142. Salmo escrito por Davi. Mas quando Davi escreveu esse salmo, ele estava numa condição atípica para muitas pessoas. Condição essa que faz com que eu e você venhamos entender que condições atípicas na presença de Deus se tornam bênçãos porque é aprendizado para a nossa caminhada. Olha o que diz o Salmo de número 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. O meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi, quando ele escreve esse salmo, Davi ele está dentro de uma caverna escondido, porque Saul, o rei de Israel, perseguia Davi para matá-lo. Então Davi ele está escondido dentro de uma caverna, preocupado porque Saul estava atrás dele para lhe tirar a vida. E nesse cenário de escrever um salmo dentro da caverna já me traz alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com você. Já me trazem alguns ensinamentos que com essa mensagem eu quero trazer paz ao seu coração e avivar a fé que há em ti. Uma das maiores dificuldades que temos, eu digo que nós temos, todos nós temos, é de enfrentar as dificuldades que aparecem em nossa caminhada. Nós temos essa dificuldade. Basta aparecer um problema, uma dificuldade, que isso se torna uma dificuldade tão grande que às vezes atrapalha a nossa caminhada. Nós temos dificuldades de administrar os problemas. Quando essas coisas acontecem, quando a gente tem dificuldade de lidar com certas ocasiões que ocorrem na nossa vida, o que pode acontecer para a vida de muitas pessoas? Não sabendo lidar com isso, as pessoas se escondem numa caverna. Davi ele estava escondido numa caverna, talvez pensando o que fazer, como fazer e quando fazer. Era um problema que estava perseguindo Davi. Saul queria lhe tirar a vida. Cavernas, é importante dizer que elas podem fazer parte da nossa vida. Agora, o problema não é a caverna fazer parte da nossa vida. O problema são que muitas pessoas entram nessas cavernas da vida e não querem sair mais. Davi, ele não habitou dentro da caverna. Davi se escondeu dentro da caverna. Porém, a caverna, para muitas pessoas, se torna um lugar de habitação. E esse que é o erro. Caverna pode ser local de esconderijo. Ficar ali por alguns minutos, algumas horas, algumas semanas, mas jamais fazer uma caverna de habitação.
Muitas pessoas, elas se acomodam e deixam de viver o que Deus tem para a vida dela. Quando uma pessoa se esconde numa caverna, ela fica ali aparentemente esquecida. Ela fica sem a luz solar, sem a luz do dia. Ela fica sem referência porque tudo que está à sua volta está escuro. Muitas das vezes a caverna faz com que a pessoa se sinta só, abandonada. Veja o que pode ocorrer quando uma pessoa ela se esconde numa caverna, fazendo dela um lugar de habitação. E aí eu lembro-me das palavras do Senhor Jesus ao apóstolo João, no capítulo 16, no versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se o nosso Senhor Jesus nos garante através da sua palavra que ele venceu o mundo, nós que estamos nele podemos vencer também. Nós que estamos alicerçados no Senhor, na sua palavra, nós vamos vencer também. Só precisamos de sabedoria, administrar algumas questões da vida para que a gente venha sair dessa caverna. Com essa mensagem eu quero te dizer, a sua caverna termina hoje. Se eu fizesse uma enquete, uma pesquisa e com a seguinte pergunta, quem quer entrar numa caverna? Olha, a começar por mim, eu responderia que não. A começar por mim, eu diria em alto bom som, eu não quero problemas. Eu não quero passar por dificuldades. Eu não quero passar por tribulações. Deus, poupa minha vida dessas questões. A caverna, Deus, eu só quero olhar pelo lado de fora. Nunca quero entrar, Deus, dentro de uma caverna. Quem é que pede para ter problema? Quem é que vai atrás de problema? Se fizesse uma pesquisa a começar por mim, eu lhe garanto, jamais gostaria de morar numa caverna. Porém, as adversidades da vida, ela nos ensina algumas coisas. Por exemplo, como essa. Os melhores momentos que vão fazer você crescer não é quando as coisas vão bem, é quando elas vão mal. Quando muitas coisas nas nossas vidas, elas começam a desandar, quando as coisas começam a não acontecer da maneira que nós gostaríamos, nós temos que tirar proveito e aprendizado disso. Porque a zona de conforto vai fazer a gente relaxar, descansar. A zona de conforto pode fazer com que a gente ore menos, busque menos, leia a palavra menos. A zona de conforto pode fazer isso conosco. Mas quando eu digo que os melhores momentos que vão fazer a gente crescer não é quando as coisas vão bem, e sim quando elas vão mal. É porque quando a gente chora, quando a gente é perseguido, quando o problema bate à nossa porta, a gente cresce com eles. E isso é um desafio que nós precisamos entender e buscar o conhecimento. Logicamente, dentro da palavra de Deus. Pois o salmista, no Salmo de número 119, no versículo 71, olha o que ele diz. Foi-me bom eu ter passado por aflições, para que aprendesse os teus estatutos. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que as dificuldades que ele enfrentou, as aflições que ele passou, foram capazes de aproximar ele dos estatutos. E que estatutos são esses? A palavra do Senhor. As dificuldades desse salmista fez com que ele se aproximasse mais de Deus, e é isso que eu e você
precisamos fazer. E no versículo 1 do Salmo 142, Davi diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Deixa eu falar algo para você. Ore em vez de reclamar. Conheça o poder da oração. Davi, no versículo 1, ele está dizendo que ao Senhor ele ergue a sua voz e clama. A sua voz suplica diante de Deus. Davi está nos ensinando que ele está orando ao Senhor dentro da caverna. Então ore em vez de reclamar. Conheça o poder da oração. Por isso que Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz o seguinte: Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é um versículo tão conhecido, mas você parou para prestar atenção na sequência? Primeiro, Jeremias nos ensina que nós temos que clamar a Deus, e o fato de clamar a Deus vai trazer a resposta de Deus. Essa resposta de Deus vai se transformar num anúncio de Deus, ou seja, no tempo certo faz conhecer as suas maravilhas. E que coisas são essas que vão surgir a partir do momento que eu clamo a Deus? Coisas grandes e firmes que não sabes. Mas essas coisas grandes e firmes que nós não sabemos só vai ter início quando nós clamarmos a Deus. Charles Spurgeon, ele diz algo sobre o Salmo de número 142 em um dos seus comentários. Ele diz o seguinte: se Davi tivesse orado tanto no seu palácio quanto orou nesta caverna, talvez nunca tivesse caído no ato que trouxe tanta infelicidade aos seus últimos dias. Veja que Charles Spurgeon está trazendo um comentário riquíssimo. E qual é o ensinamento, ou quais são uns dos ensinamentos que o comentário de Charles Spurgeon pode nos ensinar? Que as cavernas estão surgindo na vida do cristão devido à acomodação do palácio. Foi o que eu disse ainda há pouco. Quantas pessoas acomodadas na sua zona de conforto, mas justamente essa acomodação é que pode fazer com que uma caverna venha surgir na nossa vida. Veja que muitas pessoas, por estarem descansadas, acham que não vão ter problemas. Minha vida está muito boa, a conta corrente está ótima, está indo tudo muito bem, e eu não preciso talvez orar mais, ler a palavra, assumir uma responsabilidade para com Deus. Isso é um perigo na vida do cristão. Muitas pessoas estão entrando na caverna porque não oram mais a Deus, não pede direção a Deus. É aquela caverna que a pessoa entra porque fez sem antes perguntar a Deus se era para fazer. No Salmo 142, no versículo 2, Davi ainda nos ensina: derramo perante ele a minha queixa. Deixa eu lhe ensinar algo com essas palavras de Davi no versículo 2, que as nossas queixas, decepções, amarguras, todas elas precisam ser levadas para Deus. Uma coisa é eu reclamar, uma coisa é eu talvez ir para as redes sociais, e outra coisa completamente diferente é eu dobrar o meu joelho e colocar essas coisas diante de Deus. Eu quero ser fiel aos 20 minutos que eu falei com você. E eu já vou terminar essa mensagem. Quero finalizar essa mensagem com duas perguntas para que você e eu possamos refletir. Perguntas essas que talvez possam ter saído dos lábios de Davi na caverna. Primeira pergunta:
Deus, por que o Senhor está permitindo Saul me perseguir? Não é assim que a gente fala com Deus? Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que eu estou passando por isso? A gente sempre coloca o porquê. E quando nós colocamos na frente o porquê, a nossa cabeça talvez começa a dar um nó. Porque muitas das perguntas que nós fazemos para Deus, elas não vão ter respostas, talvez de forma imediata, como nós gostaríamos de receber. Talvez Davi tenha perguntado: Senhor, por que está permitindo Saul me perseguir? Agora, olha a segunda expressão, e ela nos ensina e vai fazer com que você reflita, talvez esse momento que você esteja passando. A segunda expressão é: Senhor, me ensinas com a perseguição de Saul. Uma coisa é você perguntar por quê, querendo entender o que está acontecendo, querendo respostas. A outra coisa completamente diferente é você não se preocupar com o porquê, mas se perguntar e se preocupar com o para quê. Senhor, me ensinas com a perseguição de Saul. Não é o porquê, é o para quê. Existe um propósito, ainda que você não esteja vendo. Ainda que talvez na sua mente esteja vivendo um fim, vivenciando um momento que vai ser algo finalizado na sua vida. Não. Ainda que você esteja numa caverna, ainda que você esteja passando por grandes dificuldades, existe um propósito ao qual Deus quer lhe ensinar. Não esqueça o que diz o salmista no Salmo de número 119, versículo 71. Foi-me bom eu ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom eu ter passado por aflições, porque assim eu aprendi os teus estatutos. Para finalizar a mensagem, ser responsável com o que eu disse dentro dos 20 minutos. Se você for em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 9, você vai ver uma pergunta que Deus faz para Elias, quando esse Elias estava escondido dentro de uma caverna. Deus, ele pergunta assim para Elias: que fazes aqui, Elias? Veja lá no texto. A pergunta é: que fazes aqui, Elias? Você já parou para pensar nessa pergunta? Veja que existe uma diferença. Quando eu digo: o que fazes aí? Eu não estou lá dentro. Eu estou do lado de fora e estou perguntando para essa pessoa: o que fazes aí? Mas quando Deus diz: que fazes aqui? Deus estava dentro daquela caverna. E Deus também está dentro dessa caverna com você. Deus te abençoe, não é o fim. Creia nessa palavra e saiba que o Senhor está no controle e Ele tem o melhor para a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz que somente encontramos nele. Deus te abençoe com essa mensagem, em nome de Jesus.